Olá, 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 graça e paz, amados de Deus. Você está no meio do seu nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mais uma aula dessa série de vídeos História da Filosofia Cristã. Certo? Não é uma série de vídeos falando sobre a história da filosofia geral, da filosofia cristã. Então estamos falando aí principalmente dos pais da igreja, que eram teólogos, eram filósofos. E nas últimas aulas a gente vem falando sobre Orígenes, pai da igreja de Alexandria, né? Ali que viveu no século III. Escreveu muitas obras, muito importante estudar esse pai da igreja, e falamos dele nos últimos vídeos. Vamos falar mais uma vez nessa aula de número 23 sobre este importante teólogo, filósofo dentro da história da igreja, tá certo? E para você que está novo no canal aqui, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, para que outros possam conhecer o canal, né, e ser edificados e abençoados também. Só lembrando você, agora nós somos afiliados da Amazon, né? Muito do que nós vamos falar aqui, né, Orígenes fala neste livro aqui, ó, a coleção da patrística, né? Orígenes, tratado sobre os princípios. Tem review aqui no canal, vou deixar o link aqui também, se você quiser adquirir a obra original de Orígenes, vou deixar aqui também nos comentários. E se você deseja também fazer parte do grupo do WhatsApp da Família Ponte, aqui embaixo também nos comentários tem o link do Apoia-se, torna-se nosso apoiador primeiramente, né? Seja patrocinador, ainda não tem um clube de membros, nada disso. Então, se você deseja abençoar e fazer parte do nosso grupo WhatsApp, que é um grupo para divulgação de obras teológicas, os lançamentos, as promoções, muitas coisas interessantes têm sido divulgadas no nosso grupo, né? Entra lá no Apoia-se a partir de R$10, certo? Quando a gente bater a meta financeira, que você vai ver qual é a meta lá, creio que esse ano a gente vai bater, vamos começar a sortear livros de teologia, como esse aqui, no qual é o livro no qual estamos nos baseando para estudar, mensalmente para os apoiadores, tá certo? Mas o que? Ah, tá. Não esqueça também que nós temos aqui um parceiro, a Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus. Quer estudar teologia, viés pentecostal, ortodoxa, pentecostal? Então, nós temos vários cursos. Esse parceiro, curso totalmente EAD, você vai ver os links, né, com o valor e as disciplinas, né, do básico, do médio, bacharel, mestrado, doutorado e pós-doutorado em teologia. Esses links você vai ver na descrição do canal, não está aqui no comentário embaixo não, é na descrição do canal, mais acima. Aí você vai ver a disciplina, olha, um curso que já está há mais de 10 anos no mercado, você vai te dar, né, o curso livre, obviamente, vai te dar certificado, vai te dar histórico, e você não paga mensalidade, cara. Uma das maiores preocupações das pessoas é isso, você começa a pagar a mensalidade de um curso de bacharel, 2, 3 anos, aí no meio do curso tu fica desempregado, tu desiste do curso, tranca a matrícula, é horrível. E esse curso não, esse curso é pagamento único, pagou um valor ali acessível, parcelado no cartão 300 mil vezes, e você vai fazer o curso e você vai ter a formação, tá certo? Maravilha! Então vamos seguindo. Hoje é domingo, são exatamente 11 horas 5 minutos da manhã, e o vizinho resolveu ali fazer trabalhos de marcenaria. Então tenha misericórdia dele e tenha compaixão também do seu pastor, porque eu vou tentar falar. Não sei se você está ouvindo a serra, né? Então, vou tentar falar, dar essa aula mesmo com essa questão, certo? Muito bem. O drama cósmico para Orígenes, né? O drama cósmico das criaturas racionais. Vamos lá. A gente vai lendo aqui o texto e comentando. As doutrinas até aqui expostas permitem esboçar a história das criaturas racionais, como Orígenes a concebe. Assemelha-se essa história a um drama de proporções gigantescas, mas esse drama não constitui uma tragédia no sentido grego do termo. É, ao contrário, uma expressão à margem do inabalável otimismo de Orígenes. Apostasia das criaturas racionais. É no céu que teve início o grande drama das criaturas racionais, isso dentro da teologia de Orígenes, né? Criadas antes que houvesse o tempo, proton agnon, antes da eternidade, ou melhor, antes do início, né, da contagem do tempo, ou seja, dentro da eternidade, dotados de pureza e de dignidade. Todas elas serviam a Deus com fidelidade, corporais e materiais, sem divisão numérica ou de nome. Eram iguais em essência, em força e atividade, bem como no conhecimento de Deus. Então, a gente falou um pouco sobre essas questões, né, das criaturas. Ele vai falar sobre anjos, na concepção que ele tinha dos anjos, né? Só para fazer um resumo, você que não assistiu às aulas e tal, Orígenes, vamos lá, Orígenes era um pai da igreja, né, muito influenciado pela filosofia platônica.
Então, na sua teologia, ali no século III, muito do que ele vai dizer é bíblico, é ortodoxo, né? Consideramos hoje como uma doutrina ortodoxa. Porém, por conta da influência filosófica platonista, tem muita especulação na sua teologia. É isso que a gente analisa, a gente concorda, discorda dentro da teologia dele, ao analisar. Por exemplo, pecado. O que ele vai falar sobre o pecado? Perdão. É no seu estado de beatitude e no seu livre-arbítrio que devemos procurar a causa da queda das criaturas racionais. Tão saturadas estavam elas do amor e da contemplação de Deus, que sentiram-se tomadas de fastio. O futuro Satã deu o sinal de revolta, arrastando consigo os demais espíritos que em graus diversos se rebelaram contra Deus. Curioso, né? Ele entende que, sim, foi o livre-arbítrio, né? Que os irmãos reformados odeiam tanto esse termo, eles preferem usar outro termo, livre-agência, né? Mas vou entrar nessa questão aqui. E Orígenes entendia que foi o livre-arbítrio que permitiu que essas criaturas, ou seja, esses espíritos, os anjos, né? Essas criaturas racionais, pensantes, tinham volição, vontade, elas decidiram se rebelar por conta, mesmo contemplando o amor de Deus, estando na presença de Deus, eles se sentiram tomados de fastio, ficaram entediados. Eu nunca tinha ouvido nada igual. Se você perguntasse ao grande mestre e controverso, livre pensador Orígenes, voltasse no tempo, milhares de anos atrás, e perguntasse por que você acha que fez com que os anjos se rebelassem contra Deus e Satã, né, conseguiu arrastar consigo, convencer os demais anjos a se rebelarem contra Deus, a ponto de serem expulsos do céu. O que levou a esta rebelião? Ele diria, o fastio, o tédio. Eu não concordo. Não concordo porque aí é uma percepção muito humana, né? Dizer que os espíritos tinham livre-arbítrio, concordo plenamente. Sim, Deus até permitiu que eles se rebelassem contra ele. Mas dizer que estavam entediados, tá tão chato aqui o céu, eu vou meter o pé, vou me rebelar, vou tentar tomar o trono de Deus. Essa é uma percepção humana. Até porque, não penso eu, que espíritos, anjos, né, malignos ou benignos, né, não vivem entediados, né, não sente tédio, depressão, fica deprimido, né? São questões humanas, ok? Mas ele trouxe essa questão curiosa, né? O castigo. O que ele fala sobre o castigo? Foi condizente com o grau da apostasia. Os que se desligaram inteiramente de Deus transformaram-se em demônios. Concordo, ok. Os que pecaram menos gravemente tornaram-se anjos. Entre os anjos e os demônios estão as almas dos homens, cujo pecado não foi bastante grave para merecerem tornar-se demônios, nem bastante leve para merecerem ser anjos, sendo que, em punição do seu pecado, devessem serem encarcerados em corpos materiais. Foi preciso que Deus criasse este mundo. São concepções que não são ortodoxas, né? Deu para você perceber aqui, né? Existem anjos que pecaram gravemente e outros menos gravemente. A Bíblia vai dizer que, lá na Epístola de Judas, que existem anjos que estão encarcerados, que não estão soltos, outros encarcerados. Talvez tenha algum sentido no que diz respeito a graus de pecado contra Deus nessa rebelião, que a Bíblia não dá detalhe. Como é que se deu essa rebelião? Nós supomos, tudo entra no campo da suposição. Muitos se tornaram demônios e outros apenas anjos. Ou seja, ele faz distinção de todos os espíritos que se rebelaram. Uns se tornaram anjos. Olha, então ele diz que existem espíritos rebeldes que são apenas chamados de anjos e outros são chamados de demônios. Ele faz distinção, isso a Bíblia não fala. Lembrando que ele era platonista, influenciado pela filosofia platônica, ele cria na pré-existência da alma. Veja, ele disse que alguns... É importante saber disso, porque senão você vai ler e não vai entender o porquê que ele disse o que disse. Ele diz que alguns se tornaram homens. Alguns espíritos se tornaram homens. Por quê? Porque ele crê na pré-existência da alma, que é uma crença platonista.
As almas são eternas, elas sempre existiram, e no momento que os homens surgem, essas almas saem do seu mundo espiritual e entram no ventre de uma mulher para gerar e dar luz a uma criatura, um homem, um ser humano. Então, muito da crença dele era influenciada pela filosofia e trazia aqui algumas aberrações, algumas questões que foram condenadas posteriormente pela igreja, pelos concílios, né? Diz aqui, mais precisamente, a punição das criaturas racionais, que iria determinar suas respectivas posições na hierarquia dos espíritos, é imaginada por Orígenes como consistindo numa maior ou menor participação na matéria. Poder-se-ia crer, pois, é que em todas as criaturas decaídas fossem unidas a um corpo. Esta conjectura vem confirmada por um documento incluído na condenação das doutrinas originistas. É provável, porém, foi condenado. É provável, porém, que não haja sido extraído literalmente do De Principiis. Segundo este documento, todos os espíritos teriam sido transformados em almas e unidos em graus diversos a outros tantos corpos. Isso aí é uma heresia, uma especulação que foi condenada posteriormente por outros pais da igreja. Isso se confirma, outro sim, pela explicação que Orígenes dá à palavra psique, alma, que ele deriva de psiho, frio, algidez. De sorte que as criaturas racionais tornaram-se almas por haver-se esfriado o seu amor a Deus. Em vista da menor gravidade da sua falta, os anjos foram punidos com um corpo mais tênue. O espírito puro do homem, porém, veio a ser uma alma propriamente dita, pois o seu amor esfriara a ponto de exigir um corpo mais denso. Os demônios e os diabos, cuja perversão foram completa, foram aprisionados nos corpos mais frios e tenebrosos de todos. Rapaz, ele viajava, né? Ele viajava. Eu já falei, não é tentando defender, condeno, não concordo com as loucuras que ele chegou a dizer. Porém, é compreensível só no seguinte aspecto, o porquê de dizer essas coisas. Porque a teologia ainda estava se desenvolvendo. Ele ensina ali meados do século III. Exemplo, várias questões da divindade cristológica, as pneumatológicas, são definidas no primeiro concílio, no século IV. A igreja adentra o século V, definindo ainda o que é teologia ortodoxa e o que não era. Então os caras se sentiam bem livres, né? Não existia uma matriz temática, não existia. Hoje nós estamos no século XXI, tudo mastigadinho, a gente sabe o que quer dizer e o que não é. Mas naquele tempo a teologia estava em construção, pessoal. Por isso que o nome dessa série aqui é Curso da História da Teologia. Ou seja, ao longo dos séculos a teologia foi se desenvolvendo. E os primeiros pais, muitos deles disseram muitas loucuras, muitas bizarrices. Então não é importante, não vale a pena estudar os pais? Eu não disse isso. Tem que estudar, principalmente quem gosta de história da igreja, quem quer aprender acerca do desenvolvimento teológico, como é que a ortodoxia foi se estabelecendo, tem que estudar esses caras. Diz mais aqui o autor: por esta razão a criação do mundo vem a ser literalmente uma catabolé, isto é, uma deposição, uma demissão e uma apostasia, pois foi em consequência dela que as criaturas, no dizer de Paulo, Romanos 8:20, foram sujeitas à corruptibilidade. Orígenes faz um jogo de palavras com o termo catabolé, que é deposição. Aqui comumente se atribui o sentido de fundamentação e de instituição. Visto que o mundo é uma consequência da queda, a criação não é uma instituição, mas uma destituição. Não é uma construção, mas uma demolição. Então, ele diz aqui que, cita aqui um termo aqui em latim, uma frase em latim aqui, que infelizmente o tradutor não traduziu para o português. Eu ainda não domino esse idioma, o latim. Então, ele entende que este mundo, não foi uma criação, uma instituição, algo estabelecido por Deus, né, como algo no sentido positivo. Pelo contrário, a criação do mundo, para ele, é uma destituição, é uma demolição, na verdade. Trocando em miúdos, usando um termo popularesco,
Deus criar o mundo, o homem, na verdade foi um grande pepino. Entendeu? Foi uma grande bomba. Aí talvez se você conversasse com ele, diria: olha o mundo ao redor, só gente perversa, gente má, falsidade, malignidade. Então esse mundo é uma bomba. Sobreviver neste mundo é uma aventura, né? Então ele diz, não é uma instituição, mas uma demolição. A queda, a criação, em outros termos, não é algo bom. Não foi algo bom a criação deste mundo. Não foi. Na verdade, vivemos no refúgio. Não foi uma instituição, mas uma demolição, uma destituição. Então ele usa tudo isso para falar acerca da apostasia, que começou lá na eternidade, entre os espíritos, os seres angelicais, digamos assim. Então, a teologia dele está carregada de especulação, né? O retorno das criaturas racionais. O pecado transformou a ordem original da criação. De acordo com as exigências de sua justiça, Deus teve de punir os espíritos na medida do seu relacionamento, ou melhor, na medida do seu resfriamento na caridade, ou seja, no amor. E foi assim que se originou para a presente ordem. Mas Deus sabe tirar o bem do mal. A punição não se fez sem o influxo de sua bondade, que terminará por triunfar sobre o mal. Cristo veio ao mundo na qualidade de pedagogo e mestre para nos remir de todo o mal. Virá o dia em que tudo estará sujeito a Cristo, e em que o próprio Cristo se submeterá a Deus, para que Deus seja tudo em todas as coisas. Citando 1 Coríntios capítulo 15, verso 27. É nesta palavra da Escritura de Orígenes que Orígenes baseia sua esperança no desaparecimento definitivo de todo o mal. Só lembrando, Orígenes, sim, esse cara, ele era universalista, ele acreditava que todas as coisas iriam se sujeitar a Deus, até mesmo Cristo. E essa sujeição para Orígenes deu origem à heresia universalista, que é a crença de ele cria, né, que até mesmo Satanás e os demônios, no final de todas as coisas, iriam se sujeitar a Deus, iriam retornar para Deus, iriam se converter ou se arrepender dos seus pecados, digamos assim. Que é outra especulação antibíblica, né? O que diz mais aqui? O primeiro remédio do pecado é a matéria. A justiça é o aspecto que toma a bondade divina em face das criaturas corrompidas, com o fim de libertá-las de sua desordem. Deus não castiga por castigar, mas para emendar. Ou seja, o castigo de Deus é pedagógico, digamos assim. Por isso, não agrilhou os espíritos à matéria com o intuito exclusivo de castigá-los, mas também e principalmente para corrigi-los. Neste sentido, a matéria constitui um remédio para os espíritos decaídos. Então, não se vê bem como Orígenes concebe esta cura pela matéria. Pela junção a matérias, os espíritos se acham impedidos de ir embotados em sua atividade. Em meio a misérias, fadigas a que estão sujeitas, eles se convencem, outros sim, de que não podem salvar-se sem a ajuda da graça divina. É provável que Orígenes concebesse a matéria com força inibitiva, destinada a refrear a malícia dos espíritos. Olha só. Champlin, que declaradamente se dizia fã da teologia oriental, que é a teologia dos pais da Igreja do Oriente. Orígenes era um pai oriental, escrevia, falava grego koiné, diferente dos pais da Igreja Latina, como Tertuliano, Irineu e Agostinho, que escrevia e falava em latim. Champlin chega a falar na enciclopédia, nos seus comentários, no Novo Testamento, que existem demônios que são oriundos de almas malignas, almas perversas, almas de pessoas que morreram. Isso é bíblico? Orígenes, ele está dizendo aqui que Orígenes tinha uma crença inversa. Ele cria que com a expulsão dos espíritos, que seres outrora angelicais, alguns desses se transformaram em espíritos humanos. Ele não cria, como a maioria dos evangélicos creem, que a alma humana, o espírito humano, é criado no momento da concepção ali entre o homem e a mulher. No momento da relação sexual, houve uma concepção e Deus cria a alma de um indivíduo. Não. Ele cria que as almas são pré-existentes, os espíritos são pré-existentes. Então, um indivíduo que nasce, a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa, sempre existiu.
E ele entendia que muitas dessas pessoas são de espíritos que foram expulsos do céu. Caramba! Isso dá roteiro para filme da série Sobrenatural, lembra? Série que ficou 14 anos no ar, Sobrenatural. Uma série que o pessoal viaja na maionese, né? Fala sobre anjo, demônio, né? É o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel que vem à Terra, loucuras. Então tinha uns pensamentos estranhos, né? Diz mais aqui o autor: enquanto o remédio, a matéria não pode ser má em si mesma, criada por Deus, ela se transforma em suas mãos nesta admirável obra de arte que é o nosso mundo. Deus destinou a cada espírito a quantidade de matéria necessária para a sua emenda e para a perfeição do cosmos. Em sua infinita sabedoria, Deus previu todos os movimentos dos espíritos e sintonizou-os uns aos outros no ato da criação. Assim como o corpo humano, composto de muitos órgãos diferentes, deve sua consciência a uma só alma. Assim, o macrocosmos, constituído de muitas criaturas diversas, é presidido por Deus como por sua alma. E por isso temos para nós que Deus, o Pai de todas as coisas, pela razão inefável do seu verbo e de sua sabedoria, tudo dispôs de tal modo para a salvação de todas as suas criaturas, que todos os espíritos, ou seja, racionais, ou como quer que se chame as subsistências racionais, fossem obrigados a fazer apenas o que ele intencionava, embora sem violar-lhes o livre-arbítrio. De tal forma que os seus vários movimentos, há pouco mencionados, se adaptassem conveniente e utilmente à harmonia deste único mundo, pois alguns necessitam de auxílio e outros podem prestá-lo, e ainda outros dão ensejo à luta e à emulação nos mais adiantados. Então temos aqui uma concepção bastante complexa, né? Onde ele inclui aqui a participação do verbo de Deus, do verbo de Deus na criação, né? Ele toma também, ele vai entender, claro, ele sabia o que estava escrito em João, né? João falando, referindo-se assim na pessoa da Santíssima Trindade como o verbo de Deus. Ele vai se utilizar muito desse termo por conta da sua influência filosófica grega. Então, todos os seres racionais, quando ele fala seres racionais, seriam os espíritos angelicais, malignos, ou fiéis a Deus, e espíritos humanos. Esses estariam sujeitos ao verbo, né? E ele destaca muito a questão do livre-arbítrio aqui. Toda essa ação que acontece no cosmos, ou no mundo espiritual, né? No mundo espiritual e no mundo físico, tudo isso é oriundo do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, claro, muito semelhante ao que o arminianismo acredita, certo? Então, se você é calvinista, não é um livre-arbítrio próximo do que os calvinistas chamam de livre agência. Ele vai dizer mais, o segundo remédio do pecado é a destruição do mundo. O autor diz: não obstante o saneamento pela matéria, a maldade vai se insinuando em medida sempre crescente neste nosso mundo. É verdade que a matéria consegue atalhar até certo ponto o progresso do mal, mas este pode recrudescer a tal ponto que Deus se veja obrigado a recorrer a um remédio novo e mais radical. Este consiste no envio de dilúvios de água, de fogo, pelos quais o mundo torna a decompor-se nos seus elementos primitivos. Tais catástrofes não sobrevêm em épocas fixas, mas nos tempos decretados pela providência sapientíssima de Deus. Para Orígenes, catástrofes, tragédias, seriam uma espécie de remédio de Deus para o pecado, né? Deus estaria, se é um remédio, então Deus estaria curando em certo aspecto a humanidade ou o mundo, por conta do pecado ter entrado, através dos seus juízos, através de tragédias, dilúvio, etc. Isso aqui é mais uma especulação. A gente sabe que o mal existe, seja esse mal realizado pelos homens, ou seja, o mal ocasionado pela natureza, simplesmente por causa da entrada do pecado no mundo. Só por causa de um detalhezinho, desobediência de Adão no Éden, né? Se essas tragédias, se o mal é um remédio,
né? Um remédio amargo para a humanidade. A Bíblia não dá esse respaldo. A Bíblia diz que isso ocorre por conta da entrada do pecado. Não diz que é um remédio para ele, né? Muito bem. Portanto, o extermínio do mundo constitui, no fundo, um verdadeiro benefício para a criação. Olha, é comparável a um processo terapêutico radical, que, embora extremamente doloroso, é, contudo, salutar ao organismo doentio. O fim do mundo, olha só. De sorte que a história do nosso mundo venha a ser uma simples fase da grande história supercósmica, abrangendo todos os mundos passados e futuros. Cada mundo particular representa apenas uma quadra dentro da história onicompreensível. Deus semeia eras e qualidades. Em cada novo mundo faz-se a sementeira dos espíritos, e é dos seus méritos ou deméritos que depende o destino da semente. Os que no mundo anterior pertenceram ao número dos justos entrarão para as fileiras dos anjos. Os que foram maus terão de submeter-se mais uma vez às tribulações terrenas, numa nova tentativa de salvação. Isso aqui, tudo que está falando aqui, estou lendo aqui nesse livro texto, porém contém aqui, né, que é o livrinho onde ele ensina essas doutrinas. Então, para Orígenes, vai vendo, reflexão final, quase meia hora de vídeo. Para Orígenes, vai vendo, para ele, a destruição do mundo, as tragédias no mundo, é um remédio amargo que o mundo precisa ter. O organismo, todo o sistema é doente, então precisa desse remédio. As questões, as tragédias, o juízo, né, que nós chamamos de juízo de Deus. Então, para ele, existiram outros mundos, esse não seria o primeiro nem o único. Esse mundo, esse presente mundo que nós observamos, esse sistema, esse cosmos, para ele houve outras eras, houve outros mundos, outros universos. Aí é tipo se você entrar no universo Marvel, dos gibis, né? Universos paralelos, realidades alternativas, que é um assunto muito interessante, por sinal, né? Ele disse que nós apenas somos mais uma quadra, mais um time dentro dessas muitas histórias de muitos mundos. Ou seja, o cara ele ficava realmente só filosofando, só refletindo, né? Vivia para isso, né? Para estudar filosofia, para especular. Diz aí nos comentários se você assistiu até aqui. Pretendo fechar, né, o vídeo já vai para meia hora, pretendo fechar em mais uma aula, a gente fechar Orígenes. A gente vem falando sobre muitas últimas aulas falando sobre ele. Na próxima aula pretendo, permitindo Deus, fechar sobre ele, sobre esse assunto, para entrar nos pais capadócios, né, que são de suma importância. Gregório Nazianzeno, Gregório Nissa e Basílio, 3 pais, né, capadócios, muito importantes dentro da teologia, que contribuíram para a ratificação acerca da doutrina da divindade de Jesus. Tá certo? Então, deixa o seu like aí, compartilha, Deus abençoe e até a próxima.